Olá, tudo bem? Você está cuidando direitinho da sua audição? Para entender quais são as principais doenças que afetam o nosso sistema auditivo e principalmente, né, gente, como prevenir essas doenças, o De Bem com Você de hoje recebe o Dr. Ricardo Cavalcante. Tudo bem, Dr. Ricardo? Tudo ótimo, boa semana a todos. Obrigado pelo convite. Vamos responder um pouquinho as perguntas aí. Nós que agradecemos. Doutor, antes de começar aqui a nossa entrevista, eu não posso deixar, é claro, de registrar também a presença dela, a Ana Furtado, que fica aqui do meu ladinho na tradução em Libras. Obrigada, Ana. É sempre muito bom contar com a sua participação. É importante também falar que a TV Câmara conta com toda essa acessibilidade. Doutor, vamos começar falando a importância, né, a função desse nosso sistema auditivo para o nosso organismo no geral. Ele é um dos órgãos do sentido, né, que a gente fala, então, audição, olfato, visão, né, então assim, ele é um órgão muito importante no sentido que você consegue fazer a interação humana, né, então assim, além da interação humana que a gente vai conversar, ele também vai nos alertar em alguns perigos, vamos supor, no trânsito, uma buzina de carro, então essa é a grande importância da audição mesmo. Perfeito, doutor. E como que a gente pode considerar que a nossa audição está saudável? Quando a gente pode considerar? Quando a gente consegue conversar, assim, sabe, conversar sem precisar ficar gritando, quando a gente percebe que não tem, por exemplo, um zumbido, um apito, um chiado ali dentro te incomodando, né, dentro da audição, mas principalmente quando você não tem dificuldade, quando você não fica, não entendi, tendo que fazer muita leitura labial, são onde a gente consegue perceber, né, que a gente tem uma audição saudável. Perfeito, doutor. E olha só, gente, o Brasil tem mais de 10 milhões de pessoas surdas, esse dado segundo o IBGE. E de acordo com a OMS, metade das ocorrências de surdez no mundo poderiam ser evitadas ou até mesmo minimizadas por meio do acesso à informação e acompanhamento médico. Mas às vezes a perda da audição é uma fatalidade. O repórter Paulo Ricardo foi conhecer a história do intérprete de Libras, Valde Paula, que perdeu a audição por conta de um acidente de trabalho. Doutor, vamos conferir? Olá, Gisele, e a todos que acompanham o De Bem com Você. Hoje a gente vai falar de um tema super importante, que são os cuidados com a saúde auditiva. Aqui do meu lado está o Valde Paula, ele que durante um trabalho acabou perdendo a audição, hoje tem somente 2%, né, dessa audição. E Valde Paula, como que aconteceu esse processo? Bom, Paulo, eu estava trabalhando como intérprete de um show em São Paulo e o técnico de som, ele acabou, por acidente, soltando o som mais alto no meu ouvido, que seria os fones de retorno, né, para a gente conseguir fazer a interpretação. Eu pedi para soltar a voz, ele acabou soltando, acho que uma ligação com um PA, eu não sei. Soltou alto, foi um acidente, infelizmente aconteceu comigo. E aí acabou desligando o meu ouvido interno do cérebro. Eu não consigo explicar isso tecnicamente, mas foi isso que o meu otorrino me informou, que houve esse desligamento. E como que foi o processo após o acidente? De aceitação, de conviver com essa nova realidade, foi complicado? É complicadíssimo, muito complicado, porque a gente sai para trabalhar ouvindo e volta surdo, exatamente ao contrário do trabalho que eu estava fazendo. Antes, eu fazia o serviço para auxiliar a comunidade surda. Hoje, eu preciso desse mesmo trabalho que eu oferecia. Então, quando eu voltei, foi um negócio bem difícil, assim. Aceitação, eu confesso que eu aceito a cada dia, né? Não está 100% ainda não, mas eu aceito diariamente, porque dentro do processo perder, você estava ouvindo os pais, a família, o meu filho, eu tenho todas essas audições gravadas na memória, tenho todas essas vozes na memória, mas foi difícil mesmo. E como que é o acompanhamento seu hoje, né, na parte médica? Eu tenho que passar na fono, eu passei na fono até mesmo para não ficar falando errado, espero que não esteja acontecendo isso aqui, porque eu tenho a memória auditiva das palavras do meu português, porque eu fui, né, ouvinte por muitos anos. Agora estou surdo. E
E eu consigo falar normalmente, mas eu tinha vergonha disso. Então, o acompanhamento, eu preciso sempre, a todo ano, estar fazendo uma audiometria e passando no otorrino para laudar, porque o laudo que é o mais importante para o nosso PCD. E você trabalha como professor, intérprete de Libras também, né? Então, é uma superação que você tem a cada dia. Olha, superação é uma coisa que eu aprendi na prática. Porque eu preciso disso. É difícil o que aconteceu, mas eu preciso, assim, todos os dias parar e pensar, como professor, se eu ensino a Libras, se eu estou ensinando uma língua para um público que precisa ainda mais, e também sendo a acessibilidade de outros surdos, eu estou bem naquele meio, né? E nesse meio, eu entendo que existe um porquê disso tudo. Quando você assume ser professor, essa missão de ser professor é muito bacana. Porém, quando você entende que você é útil de verdade, aí te dá um up mesmo, te dá uma coisa diferente assim na vida. Para mim tem sido assim. Perfeito. Muito obrigado, Val, Imagina. pela entrevista. Então é isso, Gi. Devolva aí aos estúdios do De Bem com você. E aí, tá cuidando da saúde auditiva, fazendo os exames? Um abraço. Muito obrigada, Val. Muito obrigada, Paulo, também pela participação. Olha, cuidando da saúde auditiva, eu preciso repetir alguns exames, viu, doutor? Confesso. Audiometria, por exemplo, quantas vezes ao ano é indicado a gente fazer? A gente orienta principalmente uma vez por ano, né, para pacientes que não têm muitos fatores de risco, né? Então, se você não tem uma perda auditiva ainda diagnosticada, você não, em casa, na família, ninguém está reclamando, né, da sua audição, a gente orienta um screening mesmo de uma vez por ano, assim, mais ou menos como a gente faz com óculos, assim. Ai, perfeito, doutor. Então, essa eu estou devendo, mas vou correr, ainda dá tempo de concluir esse ano. Doutor, a gente pode falar que ruídos altos são os principais é o principal motivo que leva a pessoa a perder a audição? A gente tem uma série de fatores, né, que levam a perder a audição, né? Tem a parte genética, que também é bastante importante, né? A gente tem hoje em dia, com o envelhecimento natural da população, então a gente vai tendo uma maior quantidade de perda, né, que a gente chama de presbiacusia, né, que é a perda pela idade, e você tem a PAIR, que a gente fala, né, que é essa perda induzida pelo ruído mesmo, Entendi. né? Até hoje em dia, graças a Deus, ela já tem diminuído um pouco, graças às medidas protetivas que a gente tem adotado em fábrica, né, em lugares com muito barulho, mas a gente está tendo um vilão hoje em dia, que é o fone de ouvido, né, que acaba levando as pessoas a voltar a ter PAIR, né, uma coisa que já estava diminuindo, está voltando a crescer de novo. E essa já seria aqui a minha próxima pergunta, né? Quais os cuidados com o fone de ouvido? O principal cuidado que a gente sempre orienta num fone de ouvido é você não usar alto. Ah, mas quanto eu posso usar? Pensar que uma conversação normal, o seu fone de ouvido não pode estar muito mais alto do que o que você escuta uma pessoa conversando. Então, se estiver muito mais alto do que isso, se uma pessoa berrando na sua orelha, você não gosta. Então, você não quer um fone de ouvido alto também dentro da sua orelha. Então, essa é o nível. Qual altura você conversa, é a altura que você vai escutar o fone. Entendi, doutor. E também nós acompanhamos na reportagem do Val essa adaptação, né? É uma pessoa ouvinte que, de repente, por conta de um acidente de trabalho, ele perde completamente a audição. Como que é essa adaptação? O que precisa nesse momento para as pessoas que passaram por esse tipo de situação? Essa adaptação é sempre muito ruim, assim, que a gente fala, né? Esse primeiro impacto que o paciente tem, né? No caso dele, que a gente poderia até falar que foi um trauma acústico, né? Que você tem uma porrada ali dentro da orelha, um som muito forte que levou ele à perda. Então, assim, ele era uma pessoa normal ouvinte, passa para ser uma pessoa surda, né? Então, assim, essa adaptação ela é ruim porque o paciente, ele primeiro precisa aprender a viver nesse novo mundo mais de silêncio, a ter que aprender a ler a Libras, né? A conversar em Libras. E tem até essa parte da aceitação que realmente, daí foge até... A gente fala, né, que essa adaptação ela vai vir através de uma equipe multidisciplinar. Então, vai ser o otorrino, a fono, a psicóloga, a terapeuta ocupacional, sempre tentando ajudar esse paciente. Então, é uma adaptação, não é fácil, mas que ao longo do caminho a gente vai percebendo que o paciente se adapta e começa a conseguir conviver com essa perda.
Não é fácil, mas é possível. E no caso do Val, hoje ele ainda ajuda outras pessoas, né? A comunidade surda. Ele ajuda bastante como intérprete, professor intérprete. Doutor, e uma coisa que a gente escutava, uma expressão que a gente ouvia muito antigamente, que algumas doenças acabavam prejudicando a audição e as crianças perdiam mesmo a audição, como catapora, doenças que já estão até erradicadas, graças a Deus, né? Estão erradicadas. Mas ainda acontece, existe ainda alguma doença que pode prejudicar e até fazer com que a pessoa perca mesmo a audição? Ah, sim. Não, existe. Então, assim, você tem o sarampo, que ainda é uma doença que ainda existe, né? Está mais difícil, mas que ainda existe, que pode levar o paciente a ter perda auditiva. Você tem algumas infecções de orelha que ainda existem, né? Que, infelizmente, a gente não vai conseguir erradicar, né? Mas que ainda podem levar o paciente à surdez. Uma otite pode levar à surdez? Pode levar. E a meningite, né? Que é uma doença que ainda existe, a gente percebe, tem vacina, tudo, mas que também pode levar o paciente à surdez. Entendi. Por isso que é sempre bom procurar o especialista, né? Em caso de qualquer dúvida. Bom, gente, depois do intervalo nós vamos falar mais um pouquinho sobre outros fatores que também podem prejudicar a audição e sobre a importância de um fonoaudiólogo para uma boa saúde auditiva. Então fica aí que nós já voltamos. Estamos de volta. Cuidado com a audição é tema do De Bem com Você de hoje. No Brasil, o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez, celebrado em 10 de novembro, reforça a conscientização sobre a importância da prevenção da perda auditiva. E uma maneira de cuidar do ouvido é evitar, na verdade, né, os fones de ouvido. O doutor já falou aqui e a repórter Fernanda Santos está agora com uma fonoaudióloga que vai reforçar essa informação para a gente. Vai falar um pouquinho mais sobre os impactos dos fones e também sobre os tratamentos voltados para a audição. Oi, Fer! Oi, Gi, tudo bem? Olha só que importante, né, esse tema aí que vocês estão discutindo, que é os cuidados da audição, né? Ainda mais a gente que não tira, né, o fone de ouvido do ouvido, né? É um fone que usa durante o dia, acaba usando de um lado, né? Ou usa os dois constantemente. A gente não vive, né, sem música, ou atender uma chamada de vídeo, né? Ou atender uma ligação, tá sempre com fone de ouvido. Então, para falar sobre isso, sobre esses cuidados com a audição, eu tô com uma fonoaudióloga aqui, a Aline Garrido, que vai dar mais informações desses cuidados, né? Da prevenção também, da gente ter um equilíbrio melhor aí da audição, né, doutora? Eu queria que você desse essas informações da importância da gente procurar esse profissional, principalmente nos dias de hoje. Sim, o fonoaudiólogo atua com os problemas da audição desde a infância. Então, vamos falar infância, adolescência e idoso, né? E, claro, enfatizando o problema dos fones, que hoje vem desde a infância. A criança, o bebê nasce, a gente já faz teste de orelhinha para ver se está tudo bem. E aí, na infância, a gente tem que estar de olho nas infecções de ouvido que podem levar a grandes problemas de audição ao longo de toda a primeira infância, que vão impactar até mesmo na escola. Então, a gente tem que estar de olho. Quando chega a adolescência, principalmente nos dias de hoje, começa a associação entre o uso das telas e o fone de ouvido. E nós, adultos, também, hoje estamos muito expostos, quase uma necessidade de utilizar os fones. Desde a pandemia, isso também ficou muito mais forte. E a gente tem um problema que, além do som, é a questão da pressão sonora, e ele causa uma perda por ruído. Não tem dose mínima para usar fone, é muito prejudicial. Então, a gente tem que usar o mínimo possível, tá? Quando a gente quando a gente se torna idoso, a gente vai ter mais perda de audição. Perdeu a audição, a gente não tem como recuperar, a não ser que a gente procure o fonoaudiólogo para que saiba qual o melhor aparelho para utilizar, e também sempre de olho na prevenção ao longo de toda a vida, para você chegar na sua idade de idoso aí com a audição tinindo. E aí a gente também precisa pensar que, para quem tem os problemas da audição desde quando nasce, congênitos, a gente tem recursos super modernos, como o implante coclear, em que você faz a função com um ouvido biônico, e aí a criança pode se desenvolver em todas as suas habilidades com a ajuda da fonoaudiologia.
Ótimo, doutora, muito obrigada pelas informações, viu, esclarecer tudo isso pra gente, né? É isso, Gi, fica aí, né, as dicas, né, para ter esse equilíbrio aí do uso do fone de ouvido, principalmente desde a infância, né, até a vida adulta, porque todo mundo vai perder um pouquinho da audição aí, tá bom? Volto com vocês aí pro estúdio para continuar discutindo sobre esse tema. Muito obrigada, Fê. Agradeço também a doutora Aline, mais uma vez participando com a gente, sempre muito bem-vinda aqui. Doutor, todo idoso vai perdendo, a gente vai perdendo mesmo a audição com o passar do tempo, conforme a gente vai envelhecendo? É que na medicina a gente não gosta nunca de falar 100%, né? Mas a grande maioria, sim, vai ter algum grau de perda auditiva, assim. Se a gente faz parte da vida. Faz parte da vida, já que a gente chama da senescência, né? Então você perder um pouco a audição já também está no pacote aí que a gente brinca, né? Do envelhecimento. Tá certo, doutor. E a doutora Aline falou sobre um transplante. E no intervalo, também nos bastidores, a gente começou a comentar um pouquinho. Quando ele é indicado, em quais casos? Na verdade não é transplante, a gente chama de implante. Implante, perdão, isso. Gente, não é transplante, é implante, perdão. Existe o implante coclear, isso. Que é uma orelha biônica que, na verdade, a gente divide em 2 módulos, né? Uma parte vai ficar lá dentro da orelha, já praticamente encostada no nervo, e um módulo externo que vai ficar aqui fora, que lembra muito o aparelho que a gente vê aqui fora. Uhum. E quando é que ele é indicado, né? Assim, a principal indicação que a gente tem para o implante coclear, inclusive que ela até comentou, né, do teste da orelhinha, são esses bebês que já nascem e já têm a perda de audição, né? E por exemplo, assim, uma doença que a gente citou, a meningite. A meningite, o paciente ele tem uma perda definitiva e se a gente consegue rapidamente colocar o implante, a gente reverte essa perda desse paciente. Então, as principais hoje indicações ainda são na primeira infância ali, né, no bebê e nos pacientes que têm sequelas auditivas, então uma meningite, algum outro trauma acústico que levou o paciente a ter a perda auditiva. Entendi, doutor. E os problemas auditivos, tem alguma relação genética com fatores genéticos? Sim, não. Você tem inúmeros, a gente fala, né? Conexina 26, GJP2, você tem vários genes hoje já mapeados e que às vezes até entram já em alguns testes de pezinho ampliados, né? Que a gente faz na infância, que já identificam ou que o paciente vai ter, ou que ele tem um risco alto de ter já uma surdez grande na infância, ou que ele vai poder ter surdez ao longo da vida. Entendi, por isso é importante fazer esses testes. E a gente tem aquele hábito de limpar sempre o ouvido com aquelas hastes famosas, mas isso também pode prejudicar a audição. Sim, não, a gente até brinca que a gente compra a haste, né, mas não olha o verso da haste. No verso da haste está lá que não é para remover a cera, né? A cera, ela é uma proteção da orelha. O corpo naturalmente espelha a cera, então a gente não precisa ficar colocando, né, a haste flexível para tirar. E quando a gente vai colocando a haste flexível, na verdade, a gente acaba mais empurrando a cera lá para dentro, né? Então, que é uma das causas de perda auditiva mesmo, essa impactação do cerume lá. E eu já também, a gente às vezes ouve aquela expressão, né? Eu preciso ir até o hospital, preciso ir até um consultório para fazer uma lavagem no ouvido. E eu confesso que eu nunca tinha passado por esse procedimento. Eu passei há um ano, mais ou menos, 2 anos. E eu achei até estranho. Falei, poxa, mais de 40 anos agora que eu vou ter que fazer essa lavagem. Quando que isso acontece? Por que acontece? Do próprio organismo? A maior parte é por conta da haste flexível. A grande maioria dos pacientes é haste flexível. Tem alguns pacientes que é também pelo conta do uso do EPI, né, que acaba empurrando a cera, mas daí a gente realmente orienta a usar o EPI, que é melhor, né, se proteger. E alguns pacientes que ele realmente tem uma genética que ele não consegue, ele produz mais do que consegue expelir. Então, eles acabam acumulando um pouco essa rolha de cera dentro da orelha. Mas pelo menos uma vez na vida, acho que todo mundo vai passar, né? A grande maioria acaba caindo ali na mão do otorrino ali para lavar a orelha. Não é muito agradável, mas também não é tão ruim assim. Eu imaginei que seria pior. Doutor, e a gente falou sobre a questão dos fones, né? Que a gente precisa tomar muito cuidado. A fono, ela reforçou bastante. Só que além da fono e do otorrino, você falou também a questão do psicólogo, quando a pessoa perde a audição, uma rede de especialistas. Mas a gente costuma, às vezes, não colocar ali no nosso check-up anual uma visita ao otorrinolaringologista. Quando que eu devo procurar? Hoje em dia você tem um trabalho da Inglaterra que mostrou, né, que um dos sintomas é se a família começou a perceber, sabe? Então, é super importante, tá? Então, se a família percebeu,
que o paciente já está tendo dificuldade auditiva, você chega na casa da sua mãe, a TV está muito alta. Então, esse já é um sinal de alerta importante. E essa pergunta é super interessante, que hoje em dia já a Academia Americana já orientou. Assim, então, se você fez um diagnóstico, por exemplo, de Alzheimer num paciente, é obrigatório já fazer uma audiometria nele. Então, é mais um screening também auditivo aí. Perfeito, doutor, muito obrigada. Bom, gente, labirintite é um problema que incomoda bastante. E depois do intervalo, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre essa doença com o doutor aqui no estúdio. Então, fica aí que nós já voltamos. Estamos de volta. A audição nos permite perceber os sons do mundo, além de facilitar a nossa comunicação. Um sentido tão essencial como esse merece atenção. E para falar sobre esses cuidados, eu recebo no estúdio hoje o otorrinolaringologista, Dr. Ricardo Cavalcante. Doutor Ricardo, antes do intervalo a gente poder vendo essa explicação, né? Labirintite. É horrível, né? Olha, quem já passou, meu Deus do céu, é muito ruim. Quando que ela acontece? Quais são os fatores que contribuem para o surgimento da labirintite? As doenças vestibulares, né, que a gente acaba chamando, né, as populares labirintites, ela tem diversos fatores, né? Então, você pode ter fator emocional, estresse pode ser, abuso de cafeína também está bastante associado, então, refrigerantes, né, à base de cola, café, chá preto, né? Hoje em dia, esses energéticos que a gente tem visto aumento de consumo. Tem uma parte genética, familiar, então, assim, que os pacientes que têm aquela família de pacientes com vestibulopatia. E alguns pacientes também, hoje em dia, têm falado muito de enxaqueca, né? A enxaqueca como um fator predisponente para o surgimento de tontura também. Entendi. E é só, além da tontura, tem outros sintomas? É importante a gente falar os sintomas, porque às vezes as pessoas até estão passando por esse tipo, né, de doença que é popularmente chamada de labirintite e acaba confundindo. É só, eu fiquei, sei lá, eu tive um pouco de, a gente pode falar, perdi o equilíbrio, né? É horrível. São vários sintomas, né, que a gente pode, né? Então, o principal dele realmente é a tontura, né? A sensação rotatória. Sim. Existe aquela sensação que a gente fala de cabeça vazia, né? Aquele paciente que parece estar pisando na nuvem também, que a gente também acaba admitindo como uma vestibulopatia, né? Zumbido, uma plenitude auricular. O que é a plenitude auricular? Aquela sensação de pressão na orelha. Então, o paciente tem o tempo inteiro uma pressão na orelha. Também está bastante relacionado às doenças do labirinto aí. Aí é importante procurar ajuda. Doutor, e medicamentos? Eu já escutei falar que alguns medicamentos podem contribuir aí com a perda da audição. É verdade? Precisa ficar atento? Sim. Você tem algumas medicações que elas podem levar o paciente a ter surdez mesmo, assim, sabe? Surdez até algumas vezes irreversíveis, né? Mas hoje em dia, graças a Deus, assim, também a gente tem diminuído um pouco essa... Você não tem mais tanto em balcão de farmácia, que a gente fala, né? Então, assim, são antibióticos que você vai usar mais em ambiente hospitalar, que já é um ambiente mais controlado. São alguns quimioterápicos, então, que você acaba pesando o custo-benefício, fala, perco a audição ou trato o tumor? Então, assim, a gente acaba... Mas existem realmente alguns medicamentos que podem levar à perda auditiva. Por isso, nada de medicamento sem orientação médica. Exatamente. De jeito nenhum. Doutor, e a gente começou a falar um pouquinho do teste da orelhinha. É um teste que ele é realizado logo que o bebê nasce, mas depois, qual que é a frequência ideal para os pais levarem os bebês ou as crianças para fazer ali um teste, um check-up? A gente pode até falar em 2 grupos de risco, assim, sabe? Se você tem baixíssimo risco de surdez, então aquela gestação que foi tranquila, lisa, né, que a gente fala, sem grande intercorrência, você não tem grandes casos de surdez na família, a criança passou, né, na TANU, né, na triagem auditiva neonatal universal, essa criança, assim, por volta de 2 anos, 3, a gente pede para levar, para dar uma olhada, porque daqui a pouco vai entrar na escola, vai ter alfabetização, então para a gente ter um screening. Mas se você é uma criança que já tem um fator de risco, então, muito otite de repetição, tem familiar com perda auditiva, ficou em UTI logo que nasceu, então essa criança a gente pede para
passar mais vezes no otorrino. Mais atenção. Mais atenção. E já que a gente está falando de criança, como que os pais podem perceber, de repente, alguns sintomas da surdez infantil? Porque a criança pode não ser alfabetizada ainda, mas alguns sinais já dá para os pais ficarem alertas? Olha, primeiro sinal assim, que a gente sempre orienta é assim, a criança não procurar a mãe ou o pai com a fala. Tá? Então, assim, aquela criança que não procura, não localiza o som, já aquele bebê, né, que não localiza o som, já é um fator de alerta, né? O primeiro vai ser a falha no teste auditivo, né? Sim. Falhou na triagem auditiva é o primeiro fator. Mas, assim, passou na triagem auditiva, mas a criança não você faz barulho, a criança não localiza o som, não procura. Criança que está com atraso de fala, então, assim, com 1 ano e 6 meses, a criança já tem que estar falando. Então, não está 1 ano e 6 meses, a criança não está falando, você já tem que investigar. Então, já tem todos esses testes de screening aí para a gente buscar mesmo surdez na infância. Perfeito, doutor. E agora, para a gente concluir, eu gostaria que você reforçasse os cuidados, né? Porque o que a gente quer é uma saúde perfeita, né? Cuidar do nosso sistema auditivo com mais qualidade. Então, nada melhor do que aproveitar a sua presença aqui. Olha, o primeiro cuidado que a gente fala mesmo é assim, evitar a exposição a ruído, né? Então, som alto, barulho, em show, não ficar do lado da caixa de som. A segunda coisa que parece meio estranha, mas tratar hipertensão, diabetes, que são fatores de risco para a piora progressiva da audição, né? Então, assim, tratar as infecções de ouvido quando elas vierem acometerem o paciente, então a gente também pede para tratar, não ficar postergando, não ficar demorando para procurar um serviço. E no menor sintoma, procura precoce, procurar precoce no sistema de saúde aí. Perfeito, a prevenção é sempre o melhor remédio. Doutor Ricardo, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui no De Bem com você, é sempre um prazer receber você por aqui. Obrigado a vocês pelo convite aí. Vamos convidar mais vezes. O De Bem com você de hoje fica por aqui, eu encontro você no próximo programa e enquanto isso acompanhe a gente por meio das nossas redes sociais. Até a próxima!